Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui no gabinete ou escritório? Escritório, né? No nosso gabinete político, a gente chama aqui de gabinete político. Hoje nos dá a honra aqui a deputada federal Bia Kicis, aqui, seja bem-vinda, deputada, aqui ao nosso canal. Muito obrigado por você ter o espaço aqui no seu escritório aqui para ceder essa entrevista para a gente, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês e falar para o seu público. Pessoal, é o seguinte, hoje a deputada federal Bia Kicis vai tratar de alguns assuntos, né? Que viralizou essa semana nas redes sociais, deixou muita gente preocupada, que foi o PL 2720/23, que trata da discriminação dos políticos. Você poderia explicar um pouco, bem detalhado, para o pessoal entender melhor o que significa esse projeto? Claro. Bom, eu estava no plenário, como é que eu fiquei sabendo desse projeto? Estava no plenário, a Dani Cunha, que é a deputada federal, filha do Eduardo Cunha, me procurou para falar que ela tinha um projeto que era para acabar com o preconceito que existe com políticos com relação a, por exemplo, você abrir uma conta no banco, você pedir um empréstimo, porque o que acontece é que nós políticos somos considerados pessoas politicamente expostas. E aí o sistema bancário coloca o sistema financeiro algumas restrições que não recaem só sobre a gente hoje. Por exemplo, um filho de um político, a mãe de um político, às vezes tem dificuldade em abrir uma conta, em pegar um empréstimo, um consignado, alguma coisa, porque é ligada à pessoa politicamente exposta. Então, quem já passou por isso sabe que é desgastante, e eu achei que era interessante um projeto para acabar com essa dificuldade. Só que o projeto não era só isso. Se fosse só isso, estava bom. O projeto tinha outros artigos que aumentavam, por exemplo, a pena de pessoas que fizessem uma injúria contra um político, xingassem um político, criticassem um político, né? Passaria, então, a ser considerado um crime, né, de preconceito. Eu não gostei, e, claro, todos nós ali que estávamos pelo plenário, principalmente o pessoal da direita, né, o pessoal do nosso partido, a gente começou a contestar, falou, não, vamos tirar isso de votação, não vamos votar, e conseguimos tirar da pauta da outra semana. Essa semana voltou a pauta e veio com um pedido de urgência, para a gente votar a urgência disso daí. Eu votei contra, mas passou a urgência. E aí deu um rebuliço danado, porque, claro, né, a gente começou a informar e as redes começaram a atacar o fato de que o Congresso estaria legislando para beneficiar quem já é tão beneficiado, os políticos, né? Ao invés de fazer leis para beneficiar o povo. Então a gente vai ficar legislando em causa própria agora para punir com uma pena maior quem xinga político do que quem xinga, por exemplo, um estuprador, uma coisa assim. Não dá, né? Por exemplo, no caso do Lula, que foi condenado em primeira e segunda instância por corrupção, lavagem de dinheiro. No caso desse projeto sendo aprovado, as pessoas não podem chegar e dizer assim, e aí, ladrão? Pois é, dificulta, né? Aumenta a pena. É um exemplo, viu, gente? Mas só que, gente, é preciso dizer que diante do trabalho que foi feito pela oposição, e aí liderado pelo nosso querido Carlos Jordi, deputado, Sim, que é o líder da oposição, né? O Carlos Jordi, o Nicolas Ferreira também trabalhou, eu trabalhei, outros deputados do União Brasil, né? O deputado Fábio, o deputado Elmar, nós começamos a conversar não só com a Dani, autora do projeto, mas com o Cláudio Cajado, que é o deputado da Bahia, que é relator do projeto. E aí fomos explicando, né, que aquilo ali não estava bom, que estava dando uma reação muito grande, inclusive na sociedade, que o projeto não iria passar daquele jeito. E o que o relator fez? Ele tirou esses artigos problemáticos e deixou só aquele artigo que trata da pessoa politicamente exposta, para que ela não tenha problemas na hora de abrir uma conta. Claro, entendi. A gente está falando se a única razão para ela não pegar um empréstimo, abrir uma conta, se for o fato dela ser uma pessoa politicamente exposta. Porque pode ser uma pessoa estelionatária, caloteira, aí ela não pode mesmo, o banco tem que se precaver e não pode dar empréstimo para ela. Mas se ela não tiver problemas no cadastro dela, pelo simples fato de ser político, também não é correto que a pessoa tenha essas dificuldades. Então, os outros artigos foram removidos e ficou esse artigo. E o projeto acabou sendo aprovado. Não teve problema, tá? Só que a desinformação, como não havia tempo hábil para explicar isso para a população, eu votei contra. Eu votei contra, o Jordi votou contra, vários deputados votamos contra. Outros entenderam que o texto ficou bom
votaram a favor, e aí o nome dessas pessoas foi para as redes como se elas tivessem votado contra a população, a favor de proteger político, a favor da censura. Não foi. Mas você sabe que o problema, a culpa dessa desinformação não é de quem postou isso, é porque as pessoas não tiveram tempo hábil para saber o que havia acontecido e nós não tivemos tempo hábil para esclarecer a população. Então, o problema foi o atropelo com que esse projeto foi votado. Então, pessoal, agora vocês passaram a entender melhor o porquê desse projeto que foi pautado ontem, deu essa repercussão de uma hora para outra. Inclusive, eu não publiquei nenhum vídeo sobre esse projeto, até porque eu não estava entendendo a fundo o que significava esse PL. Eu assisti seu vídeo, que você publicou lá no Instagram, assisti o do Jorge, eu digo, eu já estou começando a entender melhor o que se trata desse projeto, e amanhã, quando a gente for lá com a Bia Kicis, ela vai explicar isso aí, esse assunto para a galera. Eu espero que tenha sido esclarecido, né? Então vocês entenderam, o projeto realmente chegou muito ruim, deu uma repercussão enorme, foi alterado, foi aprovado sem a parte problemática, sim, tá? Mas a desinformação ficou rolando pelo atropelo. Isso que não é bom. A gente precisa ter tempo, não é, para examinar os projetos, conversar com os nossos eleitores, conversar com o público em geral e evitar esse tipo de problema.